Boa tarde. O programa Isto é Amazônia deste sábado traz para você um tema que tem sido objeto de muita discussão em vários fóruns: a violência contra a mulher. Esse é um tema polêmico, mas que a gente não pode, de forma nenhuma, varrer para debaixo do tapete. Nós nos propusemos a discutir este assunto com várias autoridades, com o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, com o delegado Bruno Braz, delegado adjunto da Delegacia das Mulheres, a doutora Sandra Cardoso, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, e também com a ex-deputada e membro do Conselho, a Roseli Matos. Ela que foi autora da lei que criou a RAM, a Rede de Atendimento à Mulher. Este assunto nós estamos trazendo em virtude de um fato lamentável, triste, que ocorreu no dia 13 de setembro. Agora, no momento em que os tambores rufavam nas avenidas da capital, na Avenida Fábio e na Ivaldo Veras, uma menina de apenas 15 anos, da etnia caripuna, era estuprada e afogada na lama numa área de ressaca do município de Oiapoque. Então vamos discutir esse tema? Estamos propondo, assista o Isto é Amazônia, acompanhe conosco, porque são dados reveladores e preocupantes. Infelizmente, isso também é Amazônia. Esse é um tema que a cada dia vai ganhando maior atenção da mídia, dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e fundamentalmente das organizações não governamentais que têm colocado o tema para ser debatido. Numa sociedade machista, patriarcal, a mulher é colocada no papel secundário na família. O resultado desse modelo de relação social secular é a mulher ter direito de não ter direito. E quando ela começa a romper essa bolha e se empodera, descompensa aquela aparente relação de tranquilidade familiar, laboral, política e até religiosa. Essa ascensão social, onde a mulher passa a também protagonizar, tem lhe custado caro. Às vezes, infelizmente, o preço chega a ser a própria vida. Os números são alarmantes no Brasil. Um estudo da Organização Mundial da Saúde, OMS, no ano de 2022, aponta o Brasil, no universo de 90 países, como o quinto mais violento. A quarta edição da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, realizado em 2022 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, estima que 18,6 milhões de mulheres brasileiras foram vítimas de algum tipo de violência física, sexual, psicológica ou feminicídio. Os números só cresceram se comparados com as edições anteriores do Fórum. A pesquisa revela que 7,4 milhões de mulheres foram agredidas, ou seja, 11,6% do universo investigado sofreram violência física, o que significa que 14 mulheres foram agredidas com socos e pontapés a cada minuto em 2022. Os dados da pesquisa nacional do Fórum é o seguinte: ofensas verbais, 23,15%, perseguição, 13,5%, ameaça de violência física, 12,4%, ofensas sexuais, 9%, espancamento ou tentativa de estrangulamento, 5,4%, ameaça com faca ou arma de fogo, 5,1%, lesão provocada por objeto atirado contra a mulher, 4,25%, esfaqueamento ou tiro, 1,6%. Na região norte, a realidade não é diferente. Nos casos de violência doméstica registrado, o número saltou de 237.596 para 245.713 em 2022. O aumento maior foi no estado do Amazonas, 92%. O aumento nos casos de estupro foi de 88,7%. No Amapá, os indicadores não são nada confortáveis. Em 2021, foram registrados 4 feminicídios.
e em 2022 esse número subiu para 8 casos, um aumento de 100%. O governo do estado, através da Secretaria de Estado de Política para as Mulheres, lançou a campanha Que Tipo de Homem Você É? Que agride ou que acolhe? Nesse ano já houveram 6 feminicídios. O último caso registrado foi da adolescente Maria Clara, de 15 anos, da etnia caripuna, estuprada e afogada na lama em uma área de ressaca do município de Oiapoque. Infelizmente, Maria Clara veio a óbito 4 dias após a agressão. Bom, nós estamos aqui com o doutor Bruno Braz, que é adjunto da Delegacia das Mulheres. Doutor Bruno, o volume de trabalho aqui na delegacia é muito grande, essa questão do crime contra a mulher aqui é muito acentuado, vocês têm um número de ocorrências muito grande? Sim, aqui na Delegacia da Mulher de Macapá, a gente tem uma demanda bastante alta, né? Porque é uma delegacia especializada que atende toda a cidade de Macapá e algumas comunidades, né, daqui da região. Então, tudo que acontece em relação à violência doméstica na capital acaba sendo filtrado para a Delegacia da Mulher. Agora, da tipificação delituosa contra a mulher, qual é a mais comum? Aqui nós temos diversos crimes, né? Todos os crimes praticados contra a mulher, mas, em regra, assim, o nosso carro-chefe, que a gente chama, é a lesão corporal, é a violência física, né? Quando o homem agride a sua companheira, a sua ex-companheira. Nós temos bastantes registros aqui, no caso de crimes de ameaça, é bastante comum. Perseguição é um crime recente, mas já vem sendo bastante registrado aqui na delegacia. Crimes contra a honra, né? Injúria, é o agressor que ofende a vítima, difama. E nós temos também crimes mais graves. Nós temos crimes de estupro, importunação sexual, nós temos crimes aí de invasão de domicílio, enfim, todos aqueles crimes praticados, né, no ambiente da relação doméstica. Agora, qual é a reação, qual é a velocidade da reação do Estado? O Estado está preparado para reagir, para dar uma resposta imediata? Sim, aqui no Amapá nós temos uma polícia, né, uma política pública de segurança bastante efetiva. Nós temos a Polícia Militar, nós temos a guarnição especializada da Maria da Penha, na Polícia Militar, nós temos aqui a Delegacia da Mulher e nós procuramos dar o atendimento imediato. A título de exemplo, na segunda-feira agora, né, uma vítima compareceu à delegacia aqui da DCCM, aqui de Macapá, cedo, né, informando que pela madrugada ela havia sofrido uma tentativa de estupro. Né. Imediatamente os agentes de polícia saíram à rua e conseguiram fazer a prisão dele, né, algumas horas depois. O fato aconteceu por volta de 3 horas da manhã, quando foi 9 horas da manhã ele já estava preso, sendo apresentado aqui pelos investigadores daqui da delegacia. Então a gente procura dar essa resposta imediata, sempre que possível. O senhor falava em off com relação à dificuldade que tem, às vezes, da punição, porque tem determinados crimes que o homem ele não vai preso, né? Ele não sente uma pena pesada que possa inibir ele a cometer a recidência. Isso. Ele acaba sendo estimulado, né? Então, alguns crimes, né, os mais comuns, como eu citei, a ameaça, o crime de lesão corporal e os crimes contra a honra, né, de ofensa, injúria. Esses crimes eles têm uma pena muito baixa e, em razão dessa pena baixa, não é possível a prisão preventiva. Então, muitas vezes, eles praticam esses crimes, são presos em flagrante, mas na audiência de custódia eles têm que ser soltos. Não é porque o juiz quer, não é porque ele tem direito, na verdade é porque não cabe realmente a prisão preventiva. É a legislação. É a legislação, é uma falha da legislação, mas existem formas, né, da gente conseguir fazer com que a própria legislação ela prevê que mesmo nesses casos em que a pena é baixa, a legislação prevê que esse agressor pode ser preso e, se for necessário, para o cumprimento das medidas protetivas. Vamos supor que a vítima é agredida, ele é preso em flagrante, é solto na audiência de custódia no dia seguinte,
mas ele volta a perseguir a companheira, né, a ex-companheira. Então, nesse caso, apesar de o crime de perseguição também ter a pena reduzida, ele pode ser preso e ser encaminhado ao presídio, porque já demonstrou que solto não tem condições dele se manter afastado. Então, o risco para a vítima permanece. Então, nesse caso, em algumas exceções, é possível a prisão preventiva do agressor. Agora, nós vamos encerrar a nossa entrevista, doutor, só mandando um recado para a turma que gosta de praticar esse tipo de crime, né? E o negócio não está fácil. Sim, hoje em dia, né, a legislação ela é bastante favorável à causa feminina. Nós temos uma polícia bastante atuante. Nós temos visto aí pessoas, né, que antigamente se sentiam impunes, né, e a impunidade ela favorece a prática de crimes. Então, o recado que eu dou é que evitem, né? Às vezes, o homem perde a cabeça, acaba agredindo a mulher vem na delegacia, o homem é preso. Às vezes, são pessoas trabalhadoras que acabam perdendo a cabeça por um motivo e acabam se misturando com pessoas que realmente são criminosos, né? Então, assim, a gente sempre informa, né, avisa para que essas pessoas evitem brigar, evitem confusão, procurem ajuda, procurem tratamento psicológico, né, pessoas envolvidas com álcool. E a gente sempre está, né, nesse trabalho de ir buscar, tentar prender em flagrante, trazer aqui para a delegacia para ouvir as partes. A gente tem um serviço aqui de acompanhamento psicológico também, tanto para mulher quanto para homem. Então a gente sempre busca trabalhar não só a repressão, a gente busca trabalhar também a prevenção. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua atenção, pelas suas informações, são muito importantes para esse trabalho que a gente está fazendo, né, para alertar as pessoas com relação a esse tipo de crime. E ter cuidado também, né, porque a agressão, às vezes, ela não começa com a violência física, né, ela começa com um empurrãozinho, um grito. É um ciclo, né? Tem os primeiros sinais ali de estresse, e aí vem as primeiras ofensas, então aí acaba... eu costumo dizer que o namorado ciumento de hoje pode ser o futuro marido assassino de amanhã. E existem muitos casos ainda subnotificados, né, de mulheres que são agredidas, são assediadas e acabam não vindo à delegacia registrar. Então, existem esses casos de subnotificação e a gente pede que registrem para a gente ter a informação, o dado ali, para a gente investigar, para a gente tirar dimensão exata e real. Até mesmo para elaborar políticas públicas, né? Para a gente ter a noção do tamanho do problema, para a gente poder atuar de forma efetiva. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, mas a gente já está de volta. Continua conosco assistindo o programa Isto é Amazônia. Infelizmente, esse tipo de assunto a gente também tem que tratar nesse programa. O que significa SESC? Um mundo de possibilidades. Nós estamos com a deputada e secretária-geral do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, deputada Roseli Matos. É um prazer estar com a senhora aqui. E um tema do qual foi objeto de preocupação sua sempre no mandato, em todas as frentes de luta, a senhora está sempre defendendo essa bandeira, e a gente quer falar de um assunto que é muito delicado, mas é importante e necessário que a sociedade se apodere desse tema e debata sem constrangimento esse assunto. Violência contra a mulher. Um problema sério. Nós tivemos no dia 13 de setembro agora, no Oiapoque, de 15 anos, da tribo Caripuna, assassinada de forma brutal. Mais um feminicídio na Amapá. Depois de estuprada, um elemento marginal afogou na lama a moça, que acabou com uma infecção pulmonar e vindo a óbito. Isso é lamentável. Mas eu queria começar esse nosso bate-papo pelo um trabalho que foi muito importante de sua autoria quando parlamentar, né, no exercício do mandato, que foi a RAM, a Rede de Atendimento da Mulher. Foi
momento que lhe suscitou criar essa rede de aparato para a mulher? O que lhe levou a fazer isso? Bom, eu quero primeiro agradecer pelo convite. Roberto, na verdade, eu fui procurada em 2013 por um grupo de mulheres que estudavam na Unifap, no curso Unimulher, e esse grupo me apresentou a proposta da gente criar, na ocasião, a rede de atendimento à mulher vítima de violência doméstica e sexual no estado do Amapá. Eu achei o tema muito interessante. Naquela ocasião, infelizmente, eu estava vivendo internamente esse problema. E como eu sempre compreendi que mandato eletivo, ele não é fim, ele é meio, eu me propus, na ocasião, a dialogar e debater com esse grupo de mulheres para que a proposta não fosse uma proposta da deputada Roseli, mas que fosse uma proposta coletiva que se ampliasse não somente aquele grupo de mulheres, mas que se ampliasse o debate para a sociedade. Nós fizemos várias audiências públicas na ocasião na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, e aí nós formulamos a rede de atendimento à mulher. E aí você pode me perguntar, mas o que é a rede? A rede, a ideia, como fala, é de atender a mulher vítima de violência doméstica e sexual no estado do Amapá. É agregar, articular vários órgãos, várias instituições, no sentido das mesmas ter esse compromisso no combate à violência doméstica e especificar qual é o papel de cada secretaria de Estado, qual é o papel de cada órgão. É nesse sentido de prevenir e no sentido de amparar essa mulher, infelizmente, quando o caso já ocorreu, né, da violência. E foi uma questão assim muito forte na ocasião, porque eu estava, infelizmente, no processo de separação e eu vivi isso. Porque, infelizmente, nós somos frutos de uma sociedade muito machista. Nós somos frutos, e quando eu falo nós, eu estou falando de homens e mulheres. Nós somos frutos de uma sociedade que, de forma hierárquica, a figura do homem sempre foi colocado como o centro, como especial, e a mulher como subalterna, como alguém que estava a serviço, como um aspecto de objeto mesmo, de posse. Então, se você for observar, por exemplo, os casos de feminicídio que acontecem hoje no Brasil, e no Amapá não é diferente, estão muito relacionados à questão do ciúme, e o outro ponto é essa questão da posse, do ex-companheiro, dele não aceitar que aquela mulher, ela quer se libertar de um relacionamento frustrado, de uma relação frustrada. Então, nem todo homem ele aceita isso de forma passiva. Muitos acreditam que aquela mulher é a posse dele, a coisa dele, é o objeto dele, que ele não pode aceitar, em hipótese nenhuma, que ela se liberte e que ela crie novos horizontes na sua vida. Então, foi um momento muito rico na Assembleia, apesar de todo o problema interno que eu tive, eu enfrentei, e eu vejo assim que eu fui muito corajosa, porque ser parlamentar e falar publicamente que você está vivendo um problema, principalmente na classe média brasileira, é mais difícil. Se você for observar as estatísticas também, quem mais denuncia o agressor, as mulheres que mais denunciam, não são as mulheres da classe média ou da classe alta. Infelizmente, são as mulheres mais humildes, financeiramente com maiores dificuldades, são essas que estão denunciando mais. Agora que a gente já tem presenciado no Brasil, Roberto, algumas mulheres da classe média usando principalmente um instrumento que eu acho muito interessante e que eu gostaria até de dar como... Eu não queria usar esse termo, mas eu vou usar como uma dica. Eu vejo que nós estamos com um grande instrumento nas nossas mãos, que é o telefone celular. Hoje o telefone celular, para eu chegar aqui, eu peguei o localizador. Hoje o telefone celular tem tudo. Tem a câmera, tem o gravador, tem o localizador, tem o GPS, tem tudo.
Então, a gente tem presenciado também algumas mulheres que estão começando a usar o telefone celular como esse instrumento para provar, veja bem, para provar aquilo que muitas das vezes ela fala e ninguém acredita. Então, mais do que falar, algumas mulheres estão usando de forma assim exemplar. Não, eu provo o que eu estou falando. Eu estou sendo agredida psicologicamente, fisicamente, com palavras, com ações. Então, esse instrumento é um instrumento interessante. E a RAM, voltando para a RAM, ela tem esse sentido de articular os órgãos no sentido desse atender a mulher. Agora, se você me perguntar também, tem falhas na RAM? Claro que tem falhas na RAM, porque a rede de atendimento à mulher ela é composta de vários órgãos, de várias instituições. As instituições elas são feitas de seres humanos, e os seres humanos têm erros. Nós precisamos, no meu ponto de vista, todos os dias convencer a sociedade, convencer a mulher, convencer o homem. Nós precisamos combater todas as formas de violência. Não é só a violência contra a mulher. Nós precisamos combater todas as formas de violência. E isso é uma questão que está presente no nosso cotidiano. Diariamente, nós precisamos exercitar essa cultura da paz contra o ódio, de compreender a diversidade, de compreender que nós vivemos numa sociedade plural, de entender que nós não somos objetos de ninguém. Então, eu avalio que essa questão da violência doméstica ela é muito ampla. Eu queria fazer um corte aqui, porque veja assim, o problema é que quando a gente aborda, a gente está abordando a consequência. Né? Você falou da sociedade machista, né? Uma sociedade patriarcal. Mas a mulher também é machista. Quando ela cria o filho dela, ela diz, olha, vou usar uma expressão que eu escutei muito, né? Prende tuas cabras, porque o meu bode está solto. Meu cabrito está solto. Né? Então, as mulheres não podem, o homem pode. Isso quem fala é a mãe, não é o pai. E uma outra questão é a formação familiar. Né? Essa é uma questão que precisa ser trabalhada no seio da família. E aí, consequentemente, na escola. Mas não no ensino médio, no ensino ali, né, primário, bem no início, para mostrar para a criança como é que as coisas têm que se relacionar. E aí eu quero complementar essa problemática com mais um fator que eu acho fundamental que a gente aborde. É a diferença como a mulher é tratada no mercado de trabalho. Né? A mulher, embora desempenhando uma mesma função do homem, ela ganha menos que o homem, sempre. Eu estava dando uma olhada nas estatísticas do IBGE, e lá diz o seguinte, acima de 15 anos, né, o mercado de trabalho ele absorve as mulheres em 53%, os homens em 77%. Então, o mercado está muito mais factível, aberto para o homem, não para a mulher. Essa dependência econômica também não contribui, não traz para dentro dessa tolerância, como a senhora está dizendo, de que o cidadão é violento, mas eu não posso deixar porque eu dependo economicamente desse homem, se eu deixar, como é que eu vou fazer e tal. Como é que vocês analisam tudo isso? Porque criar a rede, aí tem o CAMUF, né, o Centro de Acolhimento, então, tudo isso é na consequência, mas na causa. A gente tem trabalhado no processo da educação, no processo de olhar no mercado, né, na economia. Nós atravessamos no Brasil uma situação séria econômica. Né? E aí está todo mundo no mesmo pacote. Né? Homem e mulher, está todo mundo igual. É uma situação econômica grave, de desemprego, de pobreza e de miséria absoluta, né, no Brasil. Com certeza. Eu defendo, Roberto, eu sou professora, né? A minha profissão, eu sou professora do Estado há 30 anos. Já faz um bom tempo, né? Eu comecei a lecionar com 17 anos, bem novinha, na Prefeitura de Santana.
eu sempre defendo e sempre que eu posso externar a minha opinião, eu falo da importância da educação, principalmente nas séries iniciais. Se você observar, Roberto, vamos pôr um exemplo prático. Há uns 20 anos atrás, ninguém quase falava de educação ambiental. É ou não é? Verdade. Ninguém quase falava nisso. Hoje, as nossas crianças, elas vão dentro das suas casas, das suas famílias, e elas já orientam os seus pais como o pai e a mãe devem proceder em relação à questão ambiental. E sempre que eu falo, eu cito isso como exemplo. Eu falo, se essa criança, hoje ela tem condições de orientar o pai e a mãe em relação à educação ambiental, ela tem a mesma capacidade de orientar o pai e a mãe ao combate ao machismo. Quando eu fui deputada no meu primeiro mandato, quando eu estava deputada, nós fizemos um debate também na Assembleia com o tema machismo, uma questão de educação. E naquela ocasião nós lançamos, era tipo uma revista, Roberto, era tipo uma revista, na época nós chamamos de cartilha, mas eu não gosto muito desse termo cartilha, era tipo uma revista em que nas diversas áreas, nas diversas disciplinas, essa revista ela orientava como o professor e a professora deveria se posicionar na sala de aula no combate à questão ao machismo. Quando você fala que nós temos mulheres machistas e homens machistas, você está certo. Até porque nós, mulheres, nós somos fruto dessa sociedade desigual. Nós somos fruto dessa sociedade patriarcal que nos condicionaram e nos ideologicamente trabalharam para que nós tivéssemos uma concepção de que nós somos inferior, infelizmente. Então, essa mudança de postura, essa mudança cultural, de atitude, ela requer um certo tempo e mudança de atitude não é fácil. Então, nós mulheres, nós precisamos ajudar a educar o nosso filho, a nossa filha, para que eles possam compreender que a mulher ela não é inferior ao homem, o homem não é inferior à mulher, e que nós precisamos trabalhar juntos no combate a essa sociedade desigual. Porque hoje também a violência relacionada ao gênero feminino, relacionada à mulher, não está ligado somente a essa questão interna familiar. Ela vai além, ela está ligada à questão do sistema capitalista em si. Quantas meninas, e isso é estatística também, infelizmente, elas não estão dentro das suas casas sofrendo abuso, mas elas não podem denunciar, porque quem está abusando, em muitos momentos, é a única fonte de renda dentro da casa. Ela não pode denunciar porque é um parente, porque é um tio, porque é uma tia, e de repente essa pessoa é a única fonte de renda dentro dessa casa. Por isso que é necessário esse olhar da escola para a criança, no sentido de detectar quando aquela criança, às vezes ela está revoltada, ela está tentando externalizar algo que não está bem dentro dela. Ela está tentando dizer de alguma forma que ela está vivendo uma situação difícil. Então, a escola, ela tem sim essa tarefa também de observar, e as nossas escolas, elas precisam ser melhor equipadas com a figura dos psicólogos, com a figura de uma equipe multidisciplinar que possa olhar aquela criança, observar e tomar as medidas necessárias, denunciar para os órgãos necessários e também dar o Estado como um todo, dar uma resposta no sentido de proteger aquela criança ou aquela mulher que está sendo violentada, porque não basta, na minha concepção, também a denúncia. Tem que ter essa questão da proteção. Uma mulher que tem uma experiência muito grande nessa luta de combate à violência contra a mulher e tem dedicado um esforço muito grande de tentar conscientizar a nossa sociedade. Agora, só para a gente finalizar esse nosso papo, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Todos os dias nós precisamos
ganhar pessoas para esse desafio, mas eu quero lançar aqui um desafio para as mulheres, para nós mulheres. Nós só vamos nos libertar dessa situação através da nossa rebeldia. E a nossa rebeldia, ela se dá através da educação. Nós mulheres, nós precisamos cada vez mais ter essa clareza que nós precisamos estudar, que nós precisamos de formação, que nós precisamos ocupar o mercado de trabalho com a nossa qualificação, com a nossa postura, com a nossa presença marcante, no sentido de provar que nós temos condições não somente de fazer o que um homem faz, mas de receber os mesmos valores, que nós não estamos disputando com os homens, que nós precisamos deles junto conosco, nesse sentido do combater essa sociedade desigual e ajudar a construir uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais plural, uma sociedade onde haja um poder maior de tolerância, de compreensão, onde haja esses valores, onde haja esse tipo de atitude. Eu vejo que esse é o nosso grande desafio, das mulheres e dos homens. E o estudo é o maior ato de rebeldia contra o sistema que nós vivemos atualmente. Então nós precisamos cada vez mais nos ligar para essa questão. Então vamos para lá, aponta o dedo para lá e vamos repetir assim: isto é Amazônia. Isto é Amazônia. O que significa SESC? Um mundo de possibilidades. Doutora Sandra, nós estávamos na Delegacia das Mulheres, com o delegado Bruno Braz, e ele falava do volume de trabalho que eles têm lá, ou seja, realmente a situação é grave. Sim. No entretanto, ele observou também que há uma certa frouxidão da legislação com relação aos crimes praticados, determinados delitos que fazem parte desse ciclo de violência que vai agravando, mas que são penas muito leves, acabam que, tipo, 4 anos, o cara não pode ser recolhido, prisão preventiva, e na audiência de custódia ele é liberado. É preciso que endureça mais as penas com relação a isso, para inibir? São duas situações. Em relação ao que o delegado falou na Delegacia da Mulher, né, o governo precisa fazer mais investimento no efetivo, né? Então, o efetivo é insuficiente para dar esse atendimento a todas as mulheres. Precisamos de mais delegacias nos municípios. No estado do Amapá, nós só temos 3 delegacias nos municípios, que é Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Então, nós precisamos ter mais delegacias para atender essa mulher que é vítima de violência nos outros municípios. E a gente propõe que crie núcleos dentro das delegacias de polícia civil, uma sala especializada em cada delegacia civil para atender, para acolher essa mulher que é vítima de violência, porque muitas não chegam até a delegacia para fazer a denúncia porque ficam inibidas de entrar numa delegacia, ser atendida por um policial masculino, ou ser atendida por um delegado masculino. Então, a mulher fica constrangida até de chegar e fazer o registro da ocorrência. A outra situação, em relação das leis, nós precisamos mudar essas leis. Essas leis estão muito defasadas. Então, nós precisamos propor ao Conselho Nacional, ao Ministério da Mulher, que a gente tenha leis mais enérgicas, né, e mais eficazes. Porque o que é que nós percebemos? Essas leis não estão garantindo a segurança das mulheres. As mulheres estão sendo violentadas, estão morrendo diariamente, e essas leis estão muito brandas. Então, a gente precisa também mudar as leis. Sim. O Brasil, no universo de 90 países, é o 5º mais violento. Sim. Então, essa questão me parece que está na origem, na família. Sim. Está ali. É você ensinar, eu pelo menos tenho 3 garotinhos, homens, né? O Renzo, o Ravi e o Rami, mas a gente está ensinando a eles que bater em mulher é covardia, Sim. que não se bate em mulher. Sim. E damos exemplos de casa. Olha, você vê o papai bater na mamãe? Não, então, a gente não bate em mulher. Então eles têm essa consciência. Será que é preciso que se insira nas escolas, nessa
nessas primeiras séries que ainda infantis, começar a também dar um pouco de educação familiar, criar essa disciplina educação familiar. E me parece que quando o negócio chega na fase adulta, não tem jeito. Verdade. Nós precisamos desconstruir essa sociedade machista e patriarcal que está aí, né? Nós precisamos reconstruir uma nova sociedade, porque está arraigada essa questão do machismo, do preconceito contra a mulher na sociedade. Então, nós precisamos fazer um trabalho, principalmente na área da educação, porque a educação, tanto de casa como a educação formal, é a base de tudo. Então, os pais responsáveis precisam começar a trabalhar dentro de casa essa questão, desconstruir esse machismo que está arraigado dentro das famílias, na sociedade como um todo. Nós propusemos anteriormente para que a Secretaria de Educação faça um núcleo para fazer formação nos NAES com os professores, para trabalhar essa questão da violência contra a mulher, né? Para trabalhar a Lei Maria da Penha nas escolas, para fazer esse trabalho de conscientização, de prevenção, porque só assim, através da educação, a gente acredita que isso vai melhorar esse grande índice de violência contra a mulher no estado do Amapá. Doutora Sandra, muito obrigado pela sua participação, sua contribuição é muito, muito importante para o programa que tenta trazer à baila esse assunto, a discussão a partir da morte da Maria Clara, né? Sim, Maria Clara. Lá da tribo Caripuna, que foi um crime realmente bárbaro. Chocou a sociedade, não só do Estado, como também nacionalmente. E a coincidência do dia, né? Porque enquanto nós comemorávamos o aniversário da criação do território federal do Amapá, Ana Clara estava sendo assassinada na lama, afogada de uma forma brutal e animalesca. Eu agradeço muito a sua contribuição, ela é muito importante para que esse programa possa dar uma pequena contribuição para que a gente possa rever os nossos conceitos com relação a esse tema. Muito obrigado. Muito obrigada, Roberto Gato. É uma satisfação imensa estar dando essa entrevista, né? Fazendo essa entrevista com você, que eu acredito que isso vai atingir um número maior de pessoas, levar essas informações para que toda a sociedade se empenhe, cada um fazendo um pouquinho, a gente, quem sabe, consiga diminuir, minimizar esse grande índice de violência contra a mulher no estado do Amapá. O Conselho Estadual do Direito da Mulher agradece o convite. Muito obrigada. Isto é Amazônia. Boa tarde, Roberto. O tema de hoje é sobre a violência contra a mulher. No passado, nós observávamos outros comportamentos. O casal sempre ia para a igreja. Lembro-me ainda dos meus tios, Leônidas e Amélia, tios que eu amei como se fossem meus pais, porque fui criado com eles. 5:30 da manhã de domingo, íamos todos para a Igreja Nossa Senhora de Conceição, ali no bairro do Trem. Eu morava ali na Henrique Galusso com a Leopoldo. E eles iam de mão dadas. Não existia isso de um homem na frente e a mulher atrás. Sentávamos nos bancos da igreja, ajoelhávamos, e existia, sim, respeito, Roberto, respeito. E, por que não dizer, um certo romantismo. Vezes muita eu vi casais, né? Casal, o homem levava uma flor para sua esposa, ou mesmo para sua namorada. No ônibus, dava uma vez para a mulher, principalmente se ela fosse mais velha ou tivesse grávida. Você puxava a cadeira para a mulher, qualquer mulher. Descia do ônibus, o homem desce na frente, para o quê? Para dar a mão. Mas hoje, esses comportamentos não se vê. Mudanças que não foram boas. Mudanças essas que não está levando para lugar nenhum. A religião ela é muito importante na vida
nossa vida. Porque, afinal de contas, qualquer religião é norma de conduta. O respeito, a admiração, o amor. O apóstolo Paulo fala: marido, amai vossas esposas. Na realidade, é um só corpo e uma só carne. E o que nós estamos vendo hoje? Um acentuado número de violência, nomeadamente a violência doméstica. E nós temos aí alguns dados que já chegaram a 76 só este ano. Evidentemente que muitas mulheres não vão à delegacia e se submetem a esses descalabros. Então, eu acho que nós devemos repensar esses valores na questão de educação e simplesmente, Roberto, na questão de amor. O casal se une para dar continuidade à vida, para ter filhos. E o amor é que está faltando, que o homem e a mulher é um só corpo e uma só carne. Na Amazônia nós temos grandes exemplos de mulheres que chegaram a lugares bem altos. Na Amazônia nós temos a primeira presidente de um tribunal de justiça do Brasil. Eu tive parentes, uma tia que foi a primeira mulher a se formar em odontologia na Amazônia. E tantas outras que nós vimos no nosso estado, no estado do Amapá, no Pará, no Amazonas, e que são exemplos e espelho para todos nós. Então, precisamos repensar e acabar com essa violência desmedida. Isto é Amazônia. Um dia, ele prometeu me amar e me respeitar. A única parte da promessa que ele cumpriu foi o até que a morte nos separe. Ele chegou em casa bêbado. Queria me tocar e eu não deixei. Você tá me traindo? Não me quer porque tá me traindo? É como se ele estivesse procurando sempre um motivo pra me bater. Me culpa de coisas que eu nunca fiz. Cabelo solto, calça apertada, saia curta, unha comprida. Tá querendo chamar a atenção de quem? Vagabunda! Com quem que você tá falando? Se não for minha, não vai ser de ninguém. Ele ameaça a minha família se eu abrir a minha boca. Me bate falando que me ama. Eu nunca vou te dar paz. Um soco e eu grito. Um chute e eu suplico pra alguém vir me ajudar. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, pois fique sabendo, você que me ouviu e fingiu que não viu, que se hoje eu tô morta, você ajudou a me matar. Me ajuda. O Isto é Amazônia deste sábado encerra por aqui e a gente lamenta profundamente que as mulheres, nem quando têm oportunidade de se manifestar, tenham interesse de fazer em seu próprio benefício. Razão pela qual os dados estatísticos contra a mulher, contra a violência contra a mulher, são estarrecedores no Brasil inteiro e no Amapá. Em especial, são muito preocupantes. Nós tivemos 4 feminicídios em 2021, 8 feminicídios em 2022, e já neste ano, 6 mulheres foram mortas por homens que não acolhem, agridem. E a pergunta que fica ao final deste programa para você
é a pergunta feita pelo governo do Estado, através da Secretaria do Direito da Mulher, que lançou um programa, e a pergunta que faz a todos nós é: que tipo de homem você é? Aquele que acolhe ou o que agride? Boa tarde. O que significa SESC? Um mundo de possibilidades.